Muitos empresários acreditam que ficar no regime do MEI por um maior período é a decisão mais sábia. E se eu falar para você que não, que talvez você pode estar perdendo dinheiro? Outros fazem a migração tarde demais. A decisão correta depende dos números da sua empresa, da necessidade de crescimento e do planejamento tributário. Então, todos esses fatores é o conjunto da obra perfeita. Então, vale a pena sair do MEI e ir para o Simples Nacional? Eu vou te responder nesse vídeo. Me chamo Elideberson, sou contador, consultor e gestor financeiro. Então vamos lá para o nosso conteúdo. E aí, vale a pena sair do MEI e ir para o Simples Nacional? Qual é a hora certa, qual é o momento certo? Talvez você já passou do momento de sair do MEI. Então, muitos empreendedores tornam postergando e dando jeitinho brasileiro e não sabe que está criando um risco enorme. Então, é importante. Então, fica aqui nesse vídeo que eu vou mostrar para você qual é o momento de tomar essa decisão. Ficar no meio nem sempre é a decisão certa. Por quê? Muitos acham que ficar no meio pelo maior tempo possível é sempre a melhor escolha. E se eu falar para você que não? Porque o que acontece? Alguns empreendedores tornam tomando a decisão daquele jeitinho brasileiro, né? Ah, não, eu estou faturando acima, não vou desenquadrar agora. Entenda uma coisa, a Receita Federal, ela tem 5 anos para atuar você. Então, não é da noite para o dia que vai acontecer uma autuação. Então, se você já tem um bom tempo, ultrapassando o teto do MEI e não tomou essa decisão de desenquadrar, então você está, correndo um risco muito grande, porque aí você já entra no caso de que você está migrando tarde demais. Outros migram cedo demais, então assim, outros tomam a decisão de ir para o Simples Nacional muito cedo. Então tudo, tanto um lado quanto o outro, pode, estar errado ao mesmo tempo. Então, assim, o importante é ter um planejamento tributário, um planejamento financeiro, para você conseguir tomar essa decisão, com maior assertividade. A decisão certa, ela depende dos números. Então, se você não conhece os números do seu negócio, então isso pode ser, um perigo. E quais números? Faturamento, margem, a necessidade de crescimento e o planejamento tributário, não apenas achismo. Então é importante você ter todos esses conjuntos para que você possa tomar, uma melhor decisão. Quando que sair do MEI deixa de ser, suficiente? Então, o teto do MEI, ele acontece que tem um limite. Então o MEI, se você passar acima desse teto de faturamento, você, tem 2 hipóteses. A primeira hipótese é até 20%. Então, se você está faturando até 20%, dentro de um ano do limite do MEI, o que que acontece? Você pode continuar no MEI até dezembro do ano calendário. No ano seguinte, você, realizará o desenquadramento e mudará para o Simples Nacional. Outra questão é que aí já é o ponto mais de atenção, que é a exceção de a 20% acima do teto do limite do MEI. Vamos supor que você está em outubro e você estourou o limite de faturamento do MEI e esse limite ultrapassou a 20%. O que que vai acontecer? Vai acontecer que você vai ser desenquadrado lá em janeiro, tá? Então, em janeiro, no mês um. E o que que acontece? Você vai ter que apurar todos esses tributos de todos esses meses que já se passaram como Simples Nacional. Então, por isso que é muito importante, ter um planejamento, conhecer os números do negócio para você não ser pego de surpresa. Então vai aqui alguns sinais que é a hora da mudança chegou. Eh, Sinais que vamos primeiro aqui avaliar os sinais que seu negócio já cresceu além do MEI. Então, assim, o faturamento ele está aproximando dos 81.000 e antes do ano calendário terminar. Você precisa contratar mais uma pessoa, você precisa emitir notas fiscais maiores, você pensa em ter um sócio e você quer exercer uma atividade que não abrange o MEI. Então, esses são sinais que o seu negócio ele já está superior ao MEI. Então, é o momento de você tomar a decisão para ir para o Simples Nacional, conhecendo os números, tendo um bom planejamento tributário. Se você já chegou até aqui, e antes de eu continuar, eu quero pedir para você se inscrever aqui nesse canal, deixar o seu comentário e deixar o seu joinha, tá? Porque isso vai nos ajudar cada vez mais a trazer conteúdo aqui para você, empreendedor. Então, se você identificou aí no seu MEI esses sinais que o seu negócio já cresceu demais, então o que que você vai fazer agora? Eu vou ocultar aqui minha câmera, então
você vai o quê? Você vai, o primeiro passo, revisar o seu faturamento mês a mês. Você realizará uma conferência do KNAI ainda se é compatível com o MEI. E por fim, simular os impostos como ME para antes de você tomar essa decisão, antes de você fazer essa transição. Porque isso é muito importante, você seguir esse espaço. Porque você seguindo esse espaço, você evita ter surpresa. O que acontece que chega aqui no escritório para nós? Muitas vezes chega caso aqui de pessoas que saíram do MEI, mas porém elas não foram orientadas, não tiveram esse esclarecimento. Então, todo e qualquer MEI que me procura para fazer o desenquadramento, eu sempre tenho uma conversa, tenho uma reunião. Para quê? Para entender número, para entender o momento. Porque o que acontece? Sem sombra de dúvida, haverá mudança você saindo do MEI e indo para o Simples Nacional. Então, se você faz isso de qualquer maneira, se você toma a decisão sem avaliar um todo, a questão de margem, como que tá a saúde financeira do negócio, pode se tornar a sentença de morte da sua empresa, a sentença da empresa falir. Então, eu sempre procuro fazer um estudo juntamente com o dono para que ele possa tomar a decisão. E sim que ele ir para o próximo regime é para ele continuar crescendo e não parar com o seu negócio. Então, o que muda do Simples Nacional para o MEI? Então, eu vou trazer aqui 4 pontos aqui que você vai sentir de mudança. Então, o primeiro ponto, o novo teto de faturamento. Você sendo um AME, que é um microempreendedor, você passa a ter um teto de 360 mil de faturamento dentro de um ano calendário. Podendo também, depois desse teto, você sair do ME sem muita burocracia e para a IPP, elevando ali o teto até 4.800.000 para a Receita Federal e 3.600.000 para a Receita Estadual. Então, o primeiro ponto é que você passa a ter um novo teto. O que acontece? O segundo ponto é que você pode já ter mais sócio, você pode contratar mais funcionário. Aí aí entra aqui um ponto onde que a maioria sente e se faz essa migração sem um planejamento, sem uma um devido planejamento tributário, planejamento financeiro, é onde que muitos vão sentir. Por quê? A tributação, você para de ter a guia mês a mês fixa, porque hoje ela está em média de 82 a 87 reais. Quando você sai do MEI e vai para a ME, o que acontece? A sua tributação é por anexo. Então, assim, o anexo de comércio começa em 4%. Anexo de serviço, que é a maioria, começa em 6%. Tem serviço que já começa com um anexo de 15,5%. Então, você terá diversos anexos. Então, vai depender do seu segmento, da sua atividade, para se definir qual é o anexo adequado. Então, o que é importante? É importante você ter um planejamento, você fazer um estudo tributário em conjunto com o planejamento financeiro para você tomar essa decisão de sair do MEI e ir para a ME. Então, o que é importante? Por quê? Talvez você vai precisar fazer uma readequação na sua precificação. A intenção de ir para a ME não é que você abra mão de lucro, e sim você continua tendo lucro, mas possibilitando crescer ainda mais. Um outro fator é que o MEI ele não tem a obrigatoriedade de ter um contador. Ele tem, é facultativo, né? Se ele enxerga que um contador vai contribuir para ele, sem sombra de dúvida, ele pode ter. Mas, porém, quando você é ME, aí você passa a ter a obrigatoriedade de ter uma contabilidade. Então, assim, para você escolher uma boa contabilidade, escolha a contabilidade que seja uma contabilidade estratégica e consultiva. Um contador que vai ajudar você a conduzir o seu negócio para uma melhor margem, para uma melhor gestão. Então é muito importante essa decisão, tomar essa decisão é obrigado, sim, é obrigado. Mas aí você contratar um bom profissional para ajudar você na condução do seu negócio. Não apenas ali um emissor de imposto, tá? Então, por isso que é importante você avaliar esse ponto também na hora de contratar a sua contabilidade. O que acontece? Se tem mais obrigações, mas porém você vai ter mais espaço para crescer. Então, o que aumenta ao migrar? Então, vamos falar aqui do ponto negativo, né? Você vai ter mais obrigações acessórias, então a guia
continua sendo dia 20, porém ela será em percentual. Você vai precisar de um contador, os impostos é proporcional ao faturamento e mais documentos para organização contábil. Porém, o que que você ganha ao migrar? Quando você migra, o que que você vai ganhar? Você vai ter um espaço maior para aumentar o seu faturamento sem medo, sem risco, do que você estar no meio hoje, até às vezes dando o jeitinho brasileiro para continuar faturando no teto e correndo um risco absurdo, porque a Receita Federal ela tem 5 anos para autuar você. Então, se ela te autua, ela vai cobrar 5 anos para trás com multas, juros, encargos. Então, tudo isso ainda você correndo o risco de perder ali o seu enquadramento no MEI e Simples Nacional. Aí outro fator, você passa a ter ali, além do espaço de faturar mais, você vai poder talvez trazer um sócio, você poder ter mais funcionário, sem sombra de dúvida, você vai ter maior facilidade de crédito e financiamento. Então, hoje o MEI em si tem pouca oportunidade de crédito, existe, mas é bem pouca, principalmente pelo índice de inadimplência dos MEI. Então, os bancos tornam segurando muito as linhas de crédito para o MEI. E você sendo ME, então você terá mais porta e acesso ao crédito de financiamento. E você vai poder atender clientes PJ que exige um regime compatível. Então, talvez você sendo MEI, você deixa de atender algumas empresas pelo simples fato da sua empresa ser MEI. Como decidir na prática? Então vamos para a prática, como você vai tomar essa decisão. Você tomar a decisão sem necessidade também é um custo. Um exemplo, né? Empresa de serviço faturando 70 mil, ainda dentro do limite do MEI. Como MEI, ela vai pagar 1.033 ao ano. Então ela vai ter um DAS fixo de R$ 86,00, sem contador obrigatório. Se você migrar para o Simples Nacional, você vai ter ali uma tributação em aproximadamente de 6.600 dentro do ano. Então, basicamente, 5.000 a mais. Um pouco menos que 5, basicamente 5.000 a mais, 5.000 e pouco a mais. O que que acontece? 5.567 a mais. Então, se você migra sem necessidade, pode ser um prejuízo. Agora, nesse fato aqui, é por esse motivo. A empresa poderia ser MEI, ela só tem um funcionário, é só o sócio, e ela fatura menos que 81. Então, ela não teria necessidade de tomar essa decisão de migrar. Então, vamos lá. Antes de migrar, monte o seu plano. Então, eu vou te direcionar aqui para você montar o seu plano. Como fazer isso? Primeiro, entenda que faturamento não é lucro. Então a decisão ela exige você olhar para a margem, olhar para a margem, você olhar para a folha de pagamento e a atividade. Você ter ali um planejamento tributário em conjunto. Então o que que você precisa? Você vai precisar reunir esses dados, que é a DRE, o fluxo de caixa dos últimos 12 meses. Você precisa conversar com um contador para que você possa simular os impostos real em cada regime e criar um plano de migração. Então, entender ali qual é o passo a passo que você vai seguir para fazer essa migração. O que que os empresários eles mais perguntam sobre a migração? Quando sou obrigado a sair do MEI? Então vamos lá responder essa pergunta. Quando você ultrapassa o limite anual em mais de 20%, desenquadro retroativo. Se for até 20%, desenquadra no ano seguinte. O Simples Nacional sempre paga mais imposto? Não, depende. Vai depender do anexo, da margem e da folha. Porque em alguns casos, proporcional pode até compensar. Outra pergunta: posso escolher qualquer atividade? Não, você tem que escolher uma atividade orientada por exemplo, contador. Essa atividade é específica para escritório de contabilidade. Então, nem todas, na verdade, todas as atividades que são regulamentadas não podem ser MEI. Então, mas elas podem ser ME. Vale a pena migrar antes do limite? Só se houver necessidade, tá? Então, eu preciso contratar mais gente, eu preciso ter um sócio, aí sim valeria a pena você migrar. Migrar é etapa de crescimento, não custo extra, tá? Então, você migrar do MEI para o Simples Nacional, isso não deve ser visto como um aumento do custo, mas como uma etapa de crescimento natural. A melhor escolha depende dos números da empresa, nunca dê achismo. Então, é isso.
Quando ocorre a migração, é um processo natural. Então, o MEI é para você testar e os próximos regimes é para você escalar o seu negócio. Realizando aqui uma recapitulação, então 5 pontos para decidir com números, não com medo. O primeiro ponto, o limite do MEI é 81.000. Passar sem controle gera multa. O segundo ponto, o Simples traz mais obrigações, mas também mais espaço de crescimento. Terceiro, faturamento não é lucro. A decisão exige olhar margem e indicadores. O quarto ponto, simular antes de migrar, evita decisão por impulso ou por medo. Migração bem planejada é crescimento, não custo, tá? É crescimento e não custo. Então, antes de você migrar, você precisa fazer um planejamento, montar um plano para que você possa tomar essa decisão. Se você sente que precisa, que é chegado o momento, isso não impede. Vai ter uma tributação maior? Depende. Então, por isso que é importante conhecer os números do negócio, porque você consegue corrigir e para o novo regime, vai pagar o imposto que você tem que pagar, não vai ter risco, porém você continua gerando o mesmo lucro que você tem. Então, se você gostou desse conteúdo, eu quero pedir para você compartilhar com um amigo empreendedor e se você ainda não se inscreveu aqui nesse canal, se inscreva, porque vai nos ajudar a cada vez mais trazer um conteúdo aqui relevante. E já se inscreveu aí no canal, então nos segue lá nas redes sociais, no Instagram, no meu Instagram pessoal, no Instagram da Control, e esse contato, o WhatsApp é o meu. Se você precisar de uma orientação, se você precisar esclarecer alguma dúvida, pode me enviar um WhatsApp que vai ser um privilégio atender você. E até um próximo conteúdo.